De volta ao Consciência Livre, onde hoje nós abordamos o autodomínio emocional, como controlar as emoções. E a primeira pergunta que eu faço aqui para os nossos convidados, para o Rui e para o Maximiliano, é por que é tão difícil, né? As pessoas querem, é algo desejável, mas é difícil, né? São poucas as pessoas que conseguem de fato aquilo que a gente poderia chamar de um autodomínio emocional. Por que seria isso? Acho que a primeira variável, a variável mais básica que dificulta o domínio das emoções é a variável biológica, nossa herança genética, né? A gente herdou um corpo, um veículo físico que traz pré-programações, instintos que tendem a assumir primeiro o controle das coisas. Só depois, com o tempo, a pessoa amadurecendo, usando melhores recursos mais sofisticados do discernimento, do pensamento, é que ela começa a ter possibilidade de ter respostas às situações, às vivências, respostas mais racionais. Isso era mais porque lógicas. A gente instintivamente precisava também sobreviver em tempos anteriores na nossa evolução, não é isso? Sim, são processos rápidos de reação, né? A emoção tem muita relação com todo um estado físico, fisiológico também, veja. Batimento cardíaco que aumenta, sudorese, vasoconstrição periférica, são todos processos que melhoram ou aumentam a possibilidade de sobrevivência do indivíduo. Então, coisas que foram úteis na nossa história filogenética ali atrás, só que hoje nos atrapalha, né? Enquanto a gente não adquire essa condição maior de usar o córtex, né, como a gente costuma dizer, até na neurologia, usar o neocórtex para administrar as nossas próprias reações aos acontecimentos, nós ficamos vulneráveis a essas emoções. E usar o córtex, o neocórtex, basicamente é introduzir o elemento da razão, da racionalidade, não é isso? Que por acaso esse aí é o grande diferencial que tem entre o ser humano e o animal, né? Essa aí é a área do cérebro onde que só o ser humano que tem. Se a gente for, por exemplo, observar o cachorro, né, o nosso cachorrinho, ele tem uma série de emoções que nós temos também. Vocês já viram, por exemplo, o cachorro fazendo chantagem emocional? Isso é uma coisa bastante comum, né? Mas vocês já viram gente fazendo chantagem emocional? Aí eu pergunto aqui para os nossos telespectadores, quando a pessoa está fazendo chantagem emocional, ela está agindo como homem ou como cachorro? Isso aí para cada um responder para si, né? O que está acontecendo? Ou seja, é algo que já na evolução já foi adquirida num tempo bem anterior, mas que a pessoa às vezes não tem nem outro tipo de reação. Aquela é a reação que ela conhece, não é isso? Mas o ser humano, ele é mais amplo, né? Ele tem mais possibilidades. Esse comenta que o ser humano é o ser mais dependente que tem. De fato, sim, né? Uma criança nasce, praticamente ela não sobrevive se não tiver um adulto ou alguém que cuide. Mas isso também traz a vantagem de flexibilidade, né? Ela tem uma flexibilidade de aprender novas formas de comportamento que o bicho, o animal, não tem. Então, por exemplo, você pega uma cobra. Uma cobra, praticamente 98% do comportamento dela está determinado geneticamente. Ela não vai sair daquele padrão. A forma de reagir, de atacar, de escapar, né? 98% está pré-programada. Agora, o ser humano não. O ser humano tem uma margem muito pequena de pré-programação. Embora ela tenda a assumir o comando. Por exemplo, um sujeito, nós, no cotidiano, diante de determinadas frustrações, quando às vezes algumas vontades, algumas necessidades nossas não são atendidas, a reação mais comum à frustração é a agressividade, a irritabilidade, né? Quer dizer, o indivíduo já quer partir para o ataque, de alguma forma, né? E ele não, às vezes, desenvolve estratégias, outras formas de lidar com a frustração. Isso eu estou falando não só uma criança, né? Que às vezes, pela própria imaturidade, isso é até, vamos dizer assim, é inteligível, né? A gente compreende. Agora, às vezes, um ser humano, um adulto, já formado, já está com maturidade bem consolidada, maturidade biológica, e ele ainda não aprendeu a lidar com a frustração que não seja uma reação praticamente instintiva. Quer dizer, o cérebro reptiliano, esse cérebro primitivo, toma conta da pessoa ainda, engole.
Agora, a gente falava um pouquinho antes, Max, né, sobre esse assunto, que não existe assim a emoção tomando o controle. Na realidade, existe a emoção descontrolada, é isso mesmo? Eu até ia comentar sobre isso quando você fez a pergunta assim, todos nós temos vontade de controlar as nossas emoções. Essa afirmação, às vezes, a gente pode até se questionar se realmente é isso. Porque será que todo mundo pensa nisso? Pensa realmente em controlar suas emoções? Queria ter controle sobre isso? Às vezes a pessoa pode até, de uma determinada situação, pensar, não, eu gostaria de ter controle sobre as minhas emoções. Mas, de fato, a pessoa, ela pode ter controle sobre as emoções dela. Se a gente for realmente aprofundar nisso, a gente vai ver o quê? Que a consciência, nós evoluímos, de fato, à medida que nós vamos tendo maior controle sobre as nossas emoções. O processo evolutivo é esse. Então, se você não tem controle nenhum sobre a sua evolução, é porque você ainda não dominou esse seu estágio evolutivo. Que, por exemplo, tem um estágio do animal, que nem a gente comentou, do cachorro, por exemplo, ele tem aquele estágio onde a emoção é a coisa mais importante para ele. Ali ele está aprendendo a ter emoções, está manifestando, está sendo muito positivo no processo evolutivo dele, do animal, daquela consciência ali, daquele princípio consciencial. Só que chega no nosso nível, aquela emoção, aquilo lá já não pode mais ser o predominante. E em certas circunstâncias ela acaba até atrapalhando a nossa manifestação. Então nós temos que agora justamente ver o quê? Não, tem a emoção, só que nós hoje temos algo acima, mais avançado que a emoção, que é a nossa elaboração mental, a nossa intelectualidade, o nosso raciocínio, o discernimento. Que é justamente como você falou, que nos diferencia dos animais. Dos animais. Então, nosso momento agora, nesse nosso nível evolutivo, é começar a usar esses atributos, aprender a usar esses atributos e aprendendo a usá-los, a gente vai estar justamente controlando as emoções. Para quê? O que significa? Para que controlar as emoções? Para que a nossa manifestação como um todo, ela seja evolutiva, seja útil para a nossa evolução e para a evolução dos outros. Das outras que a gente fala assim, às vezes da pessoa que está do nosso lado, né, com a qual a gente às vezes se irrita e trata mal a pessoa. Desde essa pequena coisinha até uma emoção que seja aquela emoção mais voltada para o sentimento, do altruísmo, né? Da pessoa que faz assistência para aquelas próprias pessoas que ele nem conhece. Agora, muita gente confunde o controle, o domínio das emoções com a repressão, ou seja, a pessoa reprimir a emoção e aí acaba estourando por outro lado, né? Como que a gente pode ver isso com mais clareza? É o processo de generalização, né? Porque a emoção você não vai extinguir. A gente tem um corpo emocional, tem um psicossoma que a gente faz já carrega parte ao longo de vidas. É parte integrante do ser humano. É parte integrante dele. Você não vai se livrar da emoção. Né? Você vai ter melhor maturidade diante da emoção ou da manifestação emocional. Então, a questão é a pessoa ter inteligência de usar a emoção conforme o contexto. Né? O indivíduo pode ter expansões de alegria, isso não há problema nenhum nisso. Né? Outra coisa, em algum momento, diante de uma situação difícil, o indivíduo ficar, às vezes, mais introspectivo, que pode até lembrar um estado de melancolia na pessoa. Às vezes não tem nada de errado nisso. A gente não precisa também achar que controlar a emoção é extingui-la, né? Mas que ela seja na dose certa e no contexto certo, né? E o que a gente vê às vezes é as nossas reações, elas não são compatíveis e nem proporcionais aos eventos e às situações. Tem pessoas que saem do sério por coisas muito básicas e muito pequenas e insignificantes. Então, veja, essa reação de desproporção é que é o problema, que é o descontrole emocional. Você dava um exemplo agora há pouco, nós estávamos conversando, sobre a pessoa, por exemplo, que cruza com outra e ela não a cumprimenta, né? Eu achei interessante aquele exemplo. É a ideia de que a emoção, ela é controlada, ela é dominada a partir do domínio do pensamento, da interpretação que você dá às vivências e situações que você passa. Então, por exemplo, esse caso aí que eu estava citando. Você está na rua, passa um colega seu, um amigo seu, que por algum motivo não te cumprimenta. Você fica, às vezes, pensando o quê numa situação dessa? Alternativa A. Você acha que o fulano está muito topetudo? Quem é que ele pensa que é? Pode ser uma interpretação que a pessoa tenha na hora. Essa interpretação vai acabar acarretando
uma emoção. Uma reação Uma emocional. emoção conforme a interpretação. Então, quando você se sente indignado, injustiçado diante de determinadas situações, e essa foi a sua interpretação, a emoção que geralmente vai surgir é a emoção da raiva. Né? Agora, nessa mesma situação, o indivíduo podia ter interpretado de outra forma. O sujeito é muito amigo meu, isso não acontece geralmente. Ele deve estar tão absorto nos seus pensamentos que ele não deve ter nem me visto. Passou por mim e não me viu. Existe a possibilidade dessa alternativa ser a real e não aquela outra. Então, essa ideia do indivíduo ponderar, achar diferentes pontos de vista para uma determinada situação, ver as evidências na realidade que confirmam ou desconfirmam essas hipóteses de interpretação, é muito importante para que a pessoa aprenda a responder emocionalmente de acordo com o contexto e sendo proporcional também. Agora, isso, para contexto. fazer isso, ela vai ter que estar muito mais conectada com o seu universo interior, né? Estar mais em contato com as suas emoções, com as emoções dos outros, né? Então tem que desenvolver o que a gente chama aí isso aí é uma inteligência emocional. Inteligência emocional. E a inteligência emocional começa com o meta-pensene. Meta quer dizer além, ou acima. Pensene, pensamento, sentimento e energia. Quer dizer, o indivíduo começa a monitorar o seu próprio pensamento e sentimento. Essa habilidade de automonitoramento é que vai permitir o domínio emocional. Não existe domínio emocional sem metapensenidade. Isso dentro da Conscienciologia que se chama metapensenidade, né? Na inteligência emocional, mais amplamente, o pessoal conhece como um controle ou uma percepção a respeito da sua própria realidade, né? De pensamentos e de sentimentos. Estou pensando isso por quê? Baseado em que eu estou interpretando, avaliando, concluindo essa situação dessa forma? Quais são as evidências? O que eu estou sentindo agora? Esse sentimento, ele tem relação direta com o meu pensamento? Esse meu pensamento, essa minha interpretação está definindo, determinando essa minha emoção? O quanto? Então, essa habilidade, que estamos chamando aqui então de metapensenidade. Muito bom. Logo depois do comercial, a gente vai aqui descobrir quais outros elementos que envolvem aí uma atuação mais madura em relação às emoções. De volta ao Consciência Livre, onde discutimos hoje o controle das próprias emoções, o autodomínio emocional. E terminamos com o Rui comentando a questão da atenção ao próprio pensene, né? O pensene aqui, para quem não está muito acostumado aos conceitos da Conscienciologia, é a reunião do pensamento, do sentimento e das energias conscienciais, que formam aí um todo integrado, ou seja, não é possível a pessoa pensar sem sentir ao mesmo tempo e sem emanar um padrão específico de energia. Então, isso na Conscienciologia é agrupado no conceito de pensene. E aí o meta-pensene, que o Rui estava nos explicando, seria quando a pessoa volta a atenção, ou seja, cria o pensamento a respeito dos seus próprios pensamentos. É o pensene sobre o próprio pensene. Nesse é um mesmo processo de reflexão. Nesse mesmo exemplo que você dava da pessoa que cruza com outra e o amigo não a cumprimenta, o que seria um meta-pensene? Para ficar bem prático. O pensene primeiro. O pensene seria, eu interpreto que o indivíduo ele está sendo topetudo, né? Entendo que ele, dessa forma, está me desprezando. Sinto raiva. A raiva altera as minhas energias, né? Afeta todo o meu sistema bioenergético e vai afetar também o corpo físico, as energias até físicas. A pessoa Isso eventualmente pode ter suor nas mãos. Suor nas mãos, fica ruboriza, né? O batimento cardíaco acelera um pouco mais, né? Então, o sangue sobe, né? Como fala. O sangue sobe, quer dizer, já houve a alteração física. Tudo então, veja, baseado na interpretação que ele fez. Tudo na interpretação. Você vê o processo do pensene. Essas coisas são todas conectadas. O pensamento, o sentimento, a emoção e já a energia sendo afetada, né? Alterada nesse caso, desorganizada nesse caso. O meta-pensene, então, seria quando ele para e reflete sobre tudo isso. Olha, eu estou interpretando que ele me desprezou, mas pode não ser bem assim. Sim, exatamente. Essa interpretação está me levando a
exacerbar a raiva está me alterando fisiologicamente, fisicamente. E esse trabalho de fazer a monitoria e também buscar alternativas é que então definiria essa chamada metapensenidade. Agora, com a falta de reflexão, Max, eu queria te perguntar, na realidade você acaba ficando sujeito aí a outras até influências externas, seria isso? É porque o que acontece é o seguinte, a pessoa ela vai estar, vamos dizer assim, no primeiro passo, ela não pensa no que ela está sentindo, não faz essa introspecção, né? À medida que ela começa a fazer isso, ela começa a perceber o que ela está sentindo. Então ela chega num estado que a gente chama aí, por exemplo, um dos sinônimos seria autoconsciência emocional. A pessoa está consciente por as emoções que ela está tendo em cada momento. Só que à medida que a gente vai aumentando o nosso domínio das emoções, começa a entrar determinadas variáveis que poucas pessoas hoje têm conhecimento, que é, por exemplo, a variável das consciências extrafísicas, ou seja, as consciências que já não têm mais o corpo físico. As que passaram pela morte, né? O pessoal conhece aí como entidades, guias, exatamente, espíritos, né? Isso aí. Então, o que acontece? Essas consciências, elas também têm suas energias. Então, se uma consciência como essa, desequilibrada emocionalmente, mesmo sem o corpo, ela pode estar desequilibrada emocionalmente. Se ela se aproxima de mim, o que pode acontecer? Existe uma relação, existe um acoplamento das minhas energias com a dela, pode acontecer. Esse acoplamento começa a fazer com que eu sinta um padrão de emoções, às vezes, e de pensamentos também, mas aqui a gente está focando nas emoções, que essa consciência tem. Que esse outro espírito, ou que essa outra entidade tem, que na verdade não é a sua. Que não é a sua. Então, veja só, isso coloca mais uma variável para a pessoa que está querendo ter o domínio emocional. Não adianta mais apenas ela olhar para o nível, para as suas emoções, para o tipo de emoções que ela está tendo. Ela tem que começar agora a perceber as consciências extrafísicas, as pessoas que já morreram, conseguir agora diferenciar se aquela emoção que está aparecendo naquele momento é dela ou não é. Você entendeu? Então, olha só como que a coisa já começa a complexificar. É complexo? É sim. A consciência que somos nós é extremamente complexa. Né? Nós estamos aqui falando que nós não somos este corpo. Nós temos vários corpos. Essa consciência ela está usando um outro corpo, mas ela ainda continua viva, continua tendo suas emoções, seus pensamentos, tudo isso. E ela influencia a nós nessa dimensão. Quem é que está mais presente nessa dimensão, nos influenciando? Muitas vezes aquelas pessoas, parentes, conhecidas, que já morreram, que às vezes, por falta de informação ou nada, estão às nossas voltas. Então, às vezes, de repente, a pessoa está num determinado contexto, aí ela sente aquela saudade de um parente que já morreu. Às vezes fica até meio triste, meio depressiva por causa disso. Aí, uma coisa que vale a pena a pessoa pesquisar é, será que esse sentimento é só dela? Será que aquela consciência não se aproximou dela naquele determinado momento? Isso pode estar acontecendo. E isso, gente, acontece bastante. As pessoas não falam muito disso porque não têm conhecimento sobre essa realidade. Mas isso é um fato. Para quem já conhece um pouquinho mais de energia, para quem consegue ter experiência fora do corpo, a gente começa a comprovar que isso é uma realidade. Agora, para a gente começar a perceber isso, porque a pessoa que está em casa pode se perguntar, poxa, mas como é que eu vou ter esse nível de discernimento para até perceber se é o caso, se a emoção é uma reação minha, se é alguma reação de alguma pessoa que está próxima, que já morreu. Aí é muito importante essa questão da autoconsciência emocional, claro, que você estava falando e que o Rui chamou também pela Conscienciologia de metapensenidade. Né? Então é muito importante que ela saiba, que ela tenha contato e que ela conheça bem quais são os tipos normais, naturais de emoções que ela geralmente tem, pensamentos que são dela normais, naturais e que não é, que foge desse padrão, né? Esse exemplo que você deu é interessante. Tem pessoas que a gente conhece assim que são pessoas que estão sempre bem, né, de alto astral. Então, eu conheço gente assim. A pessoa está sempre bem, de bem com a vida, conversa com todo mundo e tudo. Aí, de uma hora para outra, a pessoa começa a se sentir triste, deprimida. Aquilo, muitas vezes, pode até ser dela, algum medicamento, alguma coisa que ela tomou, pode ser. Mas nesses momentos vale a pena a pessoa ver. Por quê? Todo mundo tem um padrão mais estabilizado, assim, de emoções preponderantes que estão mais constantes em nós.
Então, essa pessoa aí que eu estou comentando, ela já sabe, toda vez que começa a aparecer, ela começar a ficar uma tristeza, assim, sem mais nem menos, ela já começa a perceber, ué, eu não tenho motivo para estar triste. Não é do meu temperamento ter esse padrão de emoção. Tem alguma coisa errada nessa história. Tem algum boi na linha. Tem algum boi na linha. Aí você falou assim, poxa, mas e as pessoas que não sabem nada? Tem que começar a estudar isso, aprofundar. Não é do dia para a noite que vai aprender, mas é um trabalho que inevitavelmente vai passar, daqui para frente, a pessoa, todas as consciências aqui vão ter que começar a lidar com isso, não tem saída. E é um trabalho que começa na conscientização a respeito desse fato, dessa realidade. Não adianta querer negar o fato ou negar a realidade. Exatamente. Isso é algo que está aí no nosso dia a dia. Né? Agora, uma outra questão que eu queria colocar, Rui, seria a seguinte. Tem também aquelas pessoas que, ao contrário do processo de repressão, de querer abafar a emoção, que a gente viu que não é adequado, né, que é desequilibrador, na verdade, é aquela pessoa também que quer deixar as emoções correrem soltas, livre, independente de, como você estava colocando, contexto, adequação, intensidade, né? Então isso também não é o mais adequado, né? Que tem gente que também fala, não, vamos deixar a vida nos levar, as emoções nos levar, e também não é bem por aí, né? Houve, de fato, do ponto de vista de senso comum, até uma distorção daquilo que até a psicologia já chegou a estudar, pesquisar, né? Que é a ideia de que você não deve reprimir a emoção, porque a repressão da emoção, de alguma forma, vai te trazer algum prejuízo, né? Prejuízo que pode até ser físico, né? A chamada somatização, né? Ou psicossomatização. Quer dizer, a emoção não é expressa, a emoção não se expressa por suas vias adequadas e ela acaba se manifestando. O corpo paga o pato. O corpo paga o pato. Porque, como diz um colega, são pelas músculos lisos, né? Os músculos lisos é que vão dar jeito de manifestar aquela emoção. E aí os problemas físicos, né? Que a psicossomática até comenta, úlcera, distúrbio cardiovascular, alergias, que realmente tem a ver com os processos emocionais. Mas a ideia de que se eu não expresso a emoção eu posso criar algum problema desse tipo, foi usado até de forma conveniente por muitas pessoas que tinham dificuldade de dominar as suas próprias emoções. Essa ideia veio a calhar, né? Não reprima, então deixa eu continuar do jeito que eu estou, né? Essa ideia equivocada hoje já foi revista, né? Foi até já reforçada em várias pesquisas. Por exemplo, se você, num processo numa situação em que a emoção ela surge forte na pessoa, o fato dela só manifestar a emoção, a manifestação emocional dá um alívio. É a catarse. O juiz seja aliviado, parece que ele tirou um peso de cima dele. Isso é natural. E às vezes faz com que a pessoa reforce essa resposta, né? Ela deu certo, deu um alívio, a tendência na próxima vez qual é? A partir de uma frustração, ela tem aquela emoção, vem aquele furor, ela solta os cachorros de novo. E essa resposta fica cada vez mais forte. A probabilidade dela ocorrer aumenta. Então é um problema, né? A pessoa saiu do... Como é que é? Da repressão, saiu do espeto, caiu na brasa. Na né? brasa. Vê que essa não é a solução. É uma pseudo-solução. É uma solução paliativo. falsa, né? Às vezes, dependendo da situação, é melhor que a pessoa expresse mesmo a emoção. Mas se isso se tornar a conduta padrão da pessoa frente a estados emocionais, isso vai se tornar patológico, doentio. Então, uma questão que foi muito debatida foi a ideia da racionalização. Você não deve racionalizar as emoções. Racionalizar as emoções é mecanismo de defesa. Você está se defendendo, isso não é o adequado, você tem que expressar a emoção. Você está fazendo errado. Então, racionalização como um mecanismo de defesa. Você fala essa expressão, às vezes, em alguns meios de pesquisa, até meios acadêmicos, fala, você tem que racionalizar as emoções, o pessoal quase que se arrepia todo, né? Por quê? Racionalização se tornou uma palavra pejorativa. E é um grande equívoco. Você pode sim usar o processo racional como defesa
para não vivenciar, para não expressar aquilo que você sente. Mas não vamos dizer que toda resposta racional é um mecanismo de defesa. Se a gente não tiver racionalidade perante as situações, a emoção é que vai predominar. Muito bem, e logo depois do bloco comercial aí a gente vai explorar mais ainda essa ideia aqui de como a razão na realidade ela deve, para que a gente possa aproveitar todo o nosso potencial humano, como ela deve predominar aí na questão das emoções, diferenciando aí emoções de sentimentos, tá bem? Já já. Volta ao programa de hoje, onde nós estávamos discutindo e continuamos discutindo sobre o autodomínio emocional. Como as emoções, elas na verdade, elas podem ser controladas por aquela pessoa mais atenta à sua realidade interior. E paramos, no último bloco falando sobre a diferença entre emoções e sentimentos. As pessoas às vezes se confundem e às vezes pode para algumas pessoas ser uma sutileza, né? Quais seriam as diferenças entre aquelas emoções mais grosseiras, vamos dizer assim, pouco elaboradas, mais instintivas, mais animais, e aqueles sentimentos, né? Então todos eles fazem parte aí do universo emocional aí do ser humano, né? Eu queria que vocês me comentassem um pouco isso. O que a gente vê é o seguinte, se a gente for resumir, a gente poderia falar assim, sentimento é emoção racionalizada. Por isso da importância da racionalização que o Rui estava colocando aqui. Agora, o que significa isso na prática, né? Vamos tentar ver um exemplo assim. Vamos supor que uma pessoa, um amigo seu, um amigo nosso, meu, por exemplo, morra. Não ele morra, mas um parente dele muito chegado morra. Aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar, normalmente as pessoas ficam extremamente desequilibradas emocionalmente quando um parente próximo seu morre. Eu quero ajudar essa pessoa. Então, normalmente, se eu entrar e começar a ficar emocionado com ele, o que vai acontecer? Eu vou, na verdade, ajudar ele a exacerbar as emoções dele. Daqui a pouco ele vai estar cada vez mais se sentindo vitimizado, se sentindo triste, frágil e por aí vai. Agora, veja só, se, por exemplo, eu posso olhar a situação dele, ter uma empatia pelo que está acontecendo com ele, sentir realmente os problemas que estão acontecendo, mas se eu não me envolver emocionalmente com aquilo, ou seja, se eu usar da racionalização, eu posso ter algum tipo de emoção no contexto, que é o que até vai me catalisar, até ajudar melhor aquele meu amigo, e isso vai fortalecer a minha ajuda, na verdade. Então, essa condição que eu vou ter é uma condição de sentimento. Eu vou estar sentindo aquilo que ele está sentindo, né? Mas eu não vou me envolver, eu não vou entrar naquele padrão de emoções. Aquele sentimento vai, na verdade, vai ser um mobilizador para que eu ajude melhor. E eu não me envolva com aquilo. Porque se eu me envolver, daqui a pouco estou eu abraçado com ele, os dois chorando, né? Então, quem que vai ajudar quem, assim? E o sentimento, então, assim, a gente pode chegar à conclusão, né? Que ele, na verdade, é algo mais equilibrado e equilibrador também, né? Então, nesse caso aqui, ele vai estar no contexto, mas auxiliando aí o processo de assistência que possa estar sendo feito ou ajudando o amigo. Você não deixa de ter aquela sensação, né, aquele sentimento em relação a ele, mas não vai ficar desesperado junto com ele. É um bom exemplo aí. Esse que é o ponto mais sério que a gente vê da questão dos sentimentos. Então, isso envolve em tudo. Então, por exemplo, o Rui estava colocando aqui, alegria. Aí a gente pode perguntar para o telespectador, uma alegria, ela é sempre super positiva? A princípio, a pessoa vai dizer, sempre é positivo. Só que o que acontece? Às vezes, se a pessoa estiver super exacerbada na sua alegria, aquilo pode até desequilibrar ela, fisiologicamente, inclusive. Tem até extremos que a pessoa parte do ponto da alegria e começar a chorar. Aqui, naquele momento ali que houve, é uma coisa até mais sutil, nesse caso da alegria. Mas se você for observar até aspectos fisiológicos dela, você vai ver que houve um desequilíbrio fisiológico dela por causa daquela manifestação de alegria. Então, a gente não está dizendo aqui, não, você não pode ser alegre. Não tem nada a ver isso, né? A pessoa tem que manifestar. A alegria é um sentimento muito positivo. Mas a gente está colocando o seguinte, até mesmo a alegria, em excesso, em demasia, ela pode levar para um desequilíbrio, né? Você vê que é uma coisa que muitas vezes a gente não pensa por esse lado. A gente poderia colocar também a questão, por exemplo, a alegria. Alegria motivada pelo quê, né? Porque você vê, às vezes, o caso lá do sujeito, o traficante matou o policial e está eufórico.
com isso, né? Super eufórico. Isso aí. Não, já é patológico pelo motivo da alegria. E tem o aspecto também da própria emoção gerar uma obnubilação, gerar um restringimento. Tem um processo da intenção que motivou aquela emoção e depois a própria emoção sendo um processo que obnubila, restringe o senso de discernimento da pessoa. A emoção, ela tem esse senão, vem, né? transborda. Ela vem, transborda e restringe a capacidade de análise e de discernimento da pessoa. Então, uma fórmula simples para a gente distinguir emoção de sentimento. Que às vezes você vai no dicionário, é tudo a mesma coisa. Mas na prática não é. Emoção é tudo aquilo que nos escraviza, nos apodera, toma posse da gente, tira o governo próprio. O sentimento não faz isso. O sentimento, ele amplia a capacidade de pensamento da pessoa, ela consegue sobrepairar mais uma determinada situação em vista do sentimento. Então, emoção escraviza a pessoa, o sentimento não faz isso. Ele amplia, ele amplifica os recursos conscienciais. Então, por exemplo, raiva, rancor, ódio, ressentimento, mágoa, violência. Isso são exemplos de emoções grosseiras. Sentimento. O que seria o sentimento? Seria, por exemplo, amizade desinteressada, o processo de fraternidade, a compaixão bem dosada. Cooperação, né? Cooperação. São processos que envolvem mais essa emoção que foi sutilizada. Ela foi sutilizada pela razão, pelo processo de compreensão. A gente pode falar de emoções tóxicas? Daria para a gente falar isso? Poderia. Tem até livros sobre isso, né? Sim. O que seria, então, o processo da gente desintoxicar emocionalmente, na visão de vocês? O primeiro ponto sempre é o que a gente estava colocando dos pensênios, né? Que são os pensamentos, sentimentos e as energias. Quando a emoção é tóxica, a emoção, aquela energia emocional está intoxicando lá o micro-universo. Está desequilibrando o universo da pessoa. Então, a primeira coisa a se fazer é mudar a forma de pensar. Não tem outra alternativa. Então, se aquela emoção, como o professor Rui colocou, está sendo causada por um padrão de pensamento. Sempre é assim. Isso é, vamos dizer assim, seria uma regra. Então, à medida que ela conseguiu mudar aquele padrão de pensar, ela, na verdade, agora ela tem que mudar o quê? As energias emocionais, que nem a gente estava colocando. Só mudando o padrão de pensar já ajuda nisso, mas muitas vezes não é o suficiente. Então, a gente começa a ver que existe na nossa realidade, existe essas energias. Então, você tem que arrumar uma forma, uma maneira de desassimilar também essas energias. Uma forma que a gente vê de desassimilar essas energias é você ter lucidez de que elas existem, a princípio, né? E fazer alguns trabalhos com essas energias. Como, por exemplo, você colocar com a sua vontade essas energias num estado de vibração mais dinamizado. Mas aí com a vontade, a sua atuação do pensamento vai ser direto nas energias. Eu vou dinamizar essas energias com o intuito de higienizar o meu ambiente. Isso aqui. que você está colocando, Max, na realidade, então, o processo mental aí do pensamento, ele vai, além de atuar no componente emocional, ele também pode atuar aí no componente energético. Então, ele tem que estar, de fato, superintendendo aí, ou no controle, no comando, todo o processo, não é isso? Exatamente. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que, na verdade, esses três processos aí, né, energético, emocional e pensamento, eles caminham juntos. Então, aquilo que o Rui estava colocando. Vamos supor uma pessoa, por algum motivo, ela toma algum medicamento que afeta o soma dela, muda o metabolismo dela. O corpo biológico. O corpo biológico, é. Mudando esse metabolismo, vai afetar, inevitavelmente, a parte emocional, a parte energética e a parte mental. Então, você vê, onde começou lá o problema, vamos dizer assim? Começou lá no corpo físico. Aquilo que a gente falou, a pessoa, ela ficou com raiva de alguém. Aí ela ficou com raiva, aquilo influencia as energias dela, daqui a pouco influencia a forma de pensar, né? Restringe, né? Ela não consegue, só consegue ver aquilo, às vezes não tem aquelas pessoas que são monoideias, só consegue ver aquele problema ali. Ideia fixa. Ideia fixa, é um negócio das emoções. E daqui a pouco, se isso persistir muito tempo, aí entra aquilo que o Rui falou. Ah, a pessoa tem uma úlcera, né? Porque ficou comum, ou tem câncer até. Algumas pessoas, algumas pesquisas até já estão dizendo que o próprio câncer é psicossomático. Aí, por outro lado, a questão do pensar errado, né? Aí o pensar errado leva
né, para todas as emoções funcionais. E as energias, que é aquele negócio do acoplamento que a gente falou. Daqui a pouco você acopla, vamos dizer, você convive com uma pessoa que é muito desequilibrada emocionalmente. Você sabe que ela é. Avalia se você, quando está perto dela, como você se sente. Pode ser um amigo seu. Como você se sente durante o período que você fica junto com ele? Por exemplo, no trabalho, assim, ó, nós estamos aqui numa mesa, né? Imagina a pessoa que trabalha lado a lado, a outra pessoa é super desequilibrada emocionalmente. Vê como é que você fica. Se você fica, quando você está perto dela, se você fica mais equilibrado ou mais agitado. Avalia. Que é o negócio das energias. Essa condição das companhias, né? A gente às vezes não leva isso muito a sério, né? Mas ele acaba sendo determinante no nosso clima mental, emocional. Ele sofre uma influência muito grande das companhias. As pessoas que a gente convive. Seria um contágio emocional. Ele é praticamente constante. Né? Não tem jeito de a gente se colocar dentro de uma redoma e não interagir com as pessoas. E a maioria das pessoas aí, na verdade, existe pouco equilíbrio, né? Elas são mais desequilibradas, então a probabilidade da gente também se desequilibrar nesse contato é grande. Né? Não vamos usar isso como para jogar a culpa no outro, né? Porque o outro está desequilibrado, eu fico desequilibrado. Porque se eu fico desequilibrado na presença daquelas companhias, é porque eu tenho vulnerabilidades, né? Isso se não pode for... ser usado para a pessoa se conscientizar. Porque isso se ela eu também não padrão, estiver sendo também elemento de desequilíbrio para o outro. Né? Exatamente. Que é o mais sério até, né? Agora, uma coisa que o Marcos estava comentando, essa questão de monoideísmo. Monoideísmo é um fator muito importante nessa questão da pessoa ficar atolada em certos padrões emocionais. Monoideísmo, relembrando, é a ideia fixa, né? Então, a habilidade da pessoa mudar de bloco, de ela mudar de pensene, quando ela se pega em ideia fixa, também é uma coisa muito importante para o processo de domínio emocional. Quer dizer, a gente tem que perceber que a direção do pensene está nas nossas mãos. Tem muitas pessoas que não descobriram isso ainda, Amorim. Não descobriram. Ela acha que ela é determinada. O fluxo pensênico dela, o fluxo de pensamento e sentimento é determinado. Ela não autodetermina aquilo. Né? Então, perceber que está nas suas mãos a direção que você dá para o seu próprio pensamento. E essa mudança do pensamento vai provocar uma alteração. No caso, uma saída, né, daquele estado emocional perturbador. Esse é um aspecto prático que fica aí, então, para a pessoa que nos assiste aí em casa, que se você quer ter um domínio emocional maior, você tem que determinar também qual o pensamento seu, né? Você vai dar a direção do seu pensamento, né? Logo após o comercial, a gente vai falar também sobre outros aspectos, inclusive sobre os benefícios que ele pode trazer um autodomínio emocional maior. Até lá. Ao Consciência Livre, onde hoje nós estamos aqui conversando com os nossos convidados, o Rui e o Maximiliano, sobre o controle das emoções e como essas emoções elas podem ser dominadas de maneira mais adequada, mais equilibrada e trazendo mais, inclusive, saúde, né, para as pessoas, não só para a própria pessoa, como também para os que estão ao seu redor. E eu queria perguntar para vocês aquela condição dos benefícios que a pessoa pode aferir se ela procurar conhecer mais sobre a sua realidade emocional, se ela procurar compreender melhor os seus mecanismos aí emocionais e procurar dominá-los também, né? A gente vê o seguinte, o primeiro benefício assim que a gente vê, e o maior e o mais sério realmente, é a pessoa ela começar a entrar num estado de equilíbrio, né, que a gente chama de homeostase, né, na medicina chama-se de homeostase, que é a pessoa ter um equilíbrio das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. A verdadeira felicidade, se nós formos aprofundar, ela é esse equilíbrio. Na verdade, a gente estava até comentando aqui... Não é eliminar a emoção ou reprimir a emoção, nem também deixar ela fluir de qualquer forma, mas, na verdade, ter esse domínio, esse controle. Né? A gente estava comentando, né, antes que os filósofos lá, começou com Sócrates, eles já se preocupavam com isso. Existia um conceito grego chamado encrateia, que era justamente o autodomínio emocional. Que a pessoa ter o domínio sobre as partes, vamos dizer assim, mais instintivas. Na nossa linguagem de hoje seria justamente essa, sobre as emoções primárias e instintivas. Eles já buscavam isso. Toda uma linha filosófica de vários outros
filósofos subsequentes se aprofundaram nessa questão. Por quê? Porque o que o ser humano busca no final das contas? Ele quer estar bem, quer estar satisfeito, quer estar feliz, né? Só que a felicidade não é aquela coisa, vamos dizer assim, exacerbada. A felicidade é aquele estado íntimo de equilíbrio, de estar bem, de poder ajudar os outros, de estar numa visão lúcida de tudo que está acontecendo, de ter o controle sobre si próprio. A felicidade ele é o autodomínio, se você for analisar sobre isso. É você dominar você mesmo. Tem coisa melhor do que essa para nós? E aí entra aquilo que a gente estava comentando, os benefícios são evolutivos sempre, ou seja, você vai estar cada vez mais atingindo novos patamares de percepção da sua realidade como consciência que está evoluindo. Então, muda um pouco, dentro da visão que a gente está acostumado a ter desde novo, né, desde criança, do que realmente a pessoa deve buscar para a vida dela. A princípio a pessoa pensa assim, não, eu tenho que casar, ter filho, ter alguns bens materiais, ter uma casa e tudo. Isso é felicidade. Só que se você extrapola um pouco essa visão e vê assim, que você é uma consciência, que você está aqui nessa vida para se melhorar, para ajudar as outras consciências a melhorar também, para trabalhar uma série de contextos que você vem trabalhando já durante várias existências, a sua perspectiva do que é felicidade muda completamente. Um outro aspecto aí prático, ou de efeito prático do domínio da emoção, seria nós diminuirmos a nossa interprisão evolutiva. Essa interprisão evolutiva, ela está baseada no processo emocional. Explica um pouco descontrolado para quem está em casa o que é a interprisão evolutiva. Quer dizer, os efeitos, vamos dizer assim, perversos, negativos das nossas ações, atitudes, decisões perante as outras pessoas. Quer dizer, aquilo que eu faço que repercute no outro de uma forma negativa. Eu crio um débito, eu crio uma relação kármica com essa pessoa, né? E que de alguma forma eu vou ter que voltar à cena do crime para limpar tudo aquilo. Então, quantas relações perturbadas não estabelecemos muitas vezes ao longo de vidas em função de precipitação, de impulsividade, de falta de autocontrole, né? Então, falta de razão mesmo. Falta de razão, ou a emoção dominava, a pessoa era precipitada, ela às vezes partia para as vias de fato, né? Então, um benefício já direto vai ser já essa recomposição dessas interprisões evolutivas. Esse é um benefício direto, convivência. É um aspecto a se pensar, né? Porque a gente não ouve dizer que alguém agiu depois de ponderar, agiu e com frequência se arrependeu. Agora, aquela pessoa que age por impulsividade tomada pela emoção, ela muitas vezes se arrepende, né? Mas aí a questão do arrependimento não resolve, né? É dívida, né? Aquilo não resolve. Já foi feito. É igual você dívida no banco, né? Me arrependo de ter gastado tanto. Pode se arrepender, mas não resolve nada, né? A dívida está lá, você tem que pagar aquilo de alguma forma ou compensar de alguma forma aquilo, né? Um aspecto também que eu estava pensando aqui, que o Max estava até comentando, me veio uma ideia, de que o que é que mantém uma pessoa num estado de domínio emocional mais constante? A gente já falou aí, a questão do pensamento, né? Administrar o pensamento, um pensamento mais, com um caráter mais de cientificidade, avaliando as evidências, a lógica, ponderando, isso ajuda. Outra coisa é a coerência. Uma pessoa ela se sente muito mais autoconfiante, dona de si mesma, quando ela se percebe um pouco mais coerente. Coerência, eu estou dizendo, coerência em relação àquilo que ela sabe, conhece, que é o ideal, que ela até acha que aquela prática é possível a ela, e aquilo que de fato ela pratica, faz, né, no mundo, o comportamento dela. Então, essa aproximação entre a teoria e a prática, teática, teoria mais prática, ou o verbo compatível com a ação, né, aquilo que eu faço corresponde àquilo que eu falo, essa aproximação que é difícil para todos nós. É muito mais fácil você conhecer, compreender em detalhes, às vezes, uma teoria, o que é o melhor, admitir aquilo como sendo o melhor,
mas não necessariamente a nossa Aplica. teoria, a nossa prática acompanha o nível da teoria. Então, quando há essa aproximação, a coerência dá um nível de coesão tão grande à consciência que ela fica menos vulnerável. A autoimagem dela se torna mais sadia. E observa como muitos dos estados emocionais doentios têm relação com autoimagem patológica. Naquele mesmo exemplo A que pessoa você... se sente assim, se sente com menos valia, a pessoa se sente... ela não se encaixa direito, inadequada. Aquele sentimento de inadequação que a pessoa alimenta, que vai provocar todo um estado mental distorcido, emocional. Naquele exemplo que você deu da pessoa que não cumprimenta a outra, ela vai primeiro pensar, puxa, o que eu fiz de errado para ele Exatamente. não... Olha a autoimagem da pessoa, olha o nível de segurança que a pessoa tem. Né? Olha o problema de autoimagem, de autoconceito que já está perturbado. Né? Então, a coerência, ela pode, a gente se aproximar ou trabalhar mais a nossa coerência, vai ser parece ser um fator realmente muito importante na determinação desse equilíbrio, dessa homeostase que o Max estava Agora, comentando. Max, você comentou sobre isso. Existem algumas linhas de autoajuda e até místico-religiosas que colocam a necessidade da gente ter um domínio emocional e tudo, só que não falam como, né? Ou seja, falam, olha, você precisa amar, você precisa ter uma emoção, um sentimento elevado e tal, mas joga... O que a gente poderia dizer em termos de aspectos práticos mesmo? Quer dizer, como fazer isso, né? Ou seja, não é de uma hora para outra que a pessoa vai transmutar as suas emoções e ela, de um comportamento inadequado, de uma condição emocional perturbada, ela vai, de repente, se tornar uma pessoa equilibrada, né? O que a gente pode falar em aspecto prático para quem está nos ouvindo lá em casa? Eu vejo o seguinte, a primeira coisa que é importante ver é que esse, como a gente já colocou aqui, esse é uma condição evolutiva. A pessoa ela vai galgando degraus, né, e cada vez mais tendo maior domínio. Então, dessa maneira, o que é um trabalho longo e a gente poderia dizer até árduo. Então, daqui para frente, na nossa evolução, a gente vai estar sempre lidando com isso. Então, o primeiro passo é ver o seguinte, é não ter ansiedade com isso, mas, de qualquer maneira, se dedicar. Então, não existe uma fórmula mágica que vai falar assim, ó, faça isso e a partir de agora você vai ter domínio emocional. Quem está falando isso está enganado, não existe isso. Seria até bom, né, se existisse, né? Faça isso aqui que você vai ter, os problemas estão todos resolvidos. Fórmula mágica, mas não existe. A gente vê assim que a primeira condição é a pessoa entender as coisas, que nem a gente colocou aqui. Entender que você tem emoções, que existem influências internas e externas sobre as suas emoções. Começar a ter consciência, né, das emoções que a pessoa está sentindo, trabalhar com seus pensamentos, começar a ver, poxa, esse pensamento aqui, ele é sadio, ele traz emoções sadias para mim. Esse pensamento aqui, eu não quero mais ter. Aí eu falo, mas eu não consigo controlar. Consegue. É difícil, porque às vezes a pessoa nunca caiu a ficha para ela pensar assim, eu posso controlar o que eu penso. Gente, todo mundo pode controlar o que pensa. É treino. Entendeu? É treino mental. À medida que você fala, não, eu vou querer pensar nisso, nesse momento aqui, vem um pensamento na minha cabeça, ótimo. Corta ele. Não se permita mais pensar nada além daquilo. E higiene entendeu? muito adequada também. É a né? Quer higiene dizer, mental. se você observa pensamentos inadequados, negativos a seu próprio respeito e a respeito dos outros, é uma boa chance de você cortar isso e não alimentar isso. Pela raiz. Elimina isso pela raiz. E por aí vai outras coisas que a gente comentou aqui também, que nem, por exemplo, a pessoa começar a perceber que ela tem as bioenergias. Ela aprender de alguma maneira, que nos programas a gente vai comentar, já comentou, né, sobre essas bioenergias, aprender a trabalhar com isso, a mobilizar essas energias a seu favor. Isso vai ajudar muito a esse domínio emocional. Então, entender tanto a teoria do negócio é fundamental. A teoria ela é 1%. Ela tem 1% de importância, mas é 1% que tem que saber. 99% é o quê? É o dia a dia da pessoa. É as relações que a pessoa tem. Por exemplo, é os locais que ela escolhe para ir. Então, por exemplo, você pega lá, a gente estava vendo aqui jogos de futebol. Você entra lá naquele ambiente, ali existe um super contágio emocional. Está todo mundo ali super exacerbado emocionalmente. Então, se a pessoa quer ter um controle, ela pode até ir ali, mas aí ela vai querer sentir aquelas emoções ou não? Então, a pessoa tem que começar a pensar nisso. Não, mas naquele momento eu quero sentir. Tudo bem, vá lá e sinta aquelas emoções. Veja depois as repercussões que isso vai ter em você. Analisa, vê, valeu a pena, não valeu? Cada um vai lá e analisa o seu caso. Muito bom.
Só completando, Claro. a gente também, um aspecto prático também para isso, seria, por exemplo, a gente se conscientizar do tanto que a sociedade valoriza a emoção. Isso é Né? fundamental. Porque a gente é bombardeado todo o tempo de que a emoção é a melhor coisa que existe, que você tem que viver essa tal da emoção. Né? Veja aí a questão, por exemplo, dos esportes radicais, né? Você tem propaganda, todo mundo, né? Um away, até dentro do ciclo empresarial, incentivando o sujeito, né? O sujeito que é corajoso, que ele vai experimentar aquelas emoções fortes. Você vê que não é uma coisa antievolutiva. Né? Se a gente percebe para onde está caminhando a evolução, que é um processo de serenidade, né? E não de exacerbação da emoção, isso já ajuda a gente também a se situar. Outra coisa, a pessoa conseguir se sobrepairar numa situação onde que a emoção comece a tomar conta da gente, para e pensa, o que está se passando na minha cabeça? Porque esse pensamento, esse pensene, ele é fundamental na determinação, inclusive, daquela emoção. Então, a avaliação, rever esse pensamento, é um aspecto prático também para a gente conseguir, pouco a pouco, ir monitorando, dominando, escolhendo emoções mais produtivas para a gente. Porque eliminar a emoção você não vai eliminar. Né? E evolutiva. Né? Emoções que sejam mais evolutivas. Muito bem, a gente sabe que esse assunto aqui nós poderíamos ficar aqui um bom tempo discutindo e até nos comprometemos a voltar a falar mais sobre o autodomínio emocional aqui nos próximos programas e queríamos agradecer a presença tanto do Rui como do Maximiliano. Muito obrigado pela presença, esperamos vocês aqui uma outra condição. E gostou do programa de hoje, do tema que nós abordamos aqui, do autodomínio emocional? Então escreva para a gente, consciencialivre@cybermais.net. Até a próxima e nos vemos então quando discutiremos novos temas relativos à evolução, ao parapsiquismo e a novas ideias do universo interconsciencial. Até lá!